Meu Deus do céu. Tava sentada lá no sofá e esqueci esse troço aqui pingando. O barulhinho infernal. Meu Deus do céu. Ui, dá vontade de jogar um troço de lá e quebrar. E quem vê pensa, meu Deus, que estressado, né? Bem-vindo, aliás, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Meu Deus do céu, barulho do não sei o quê. Como é que pode? Essa torneira aqui também. Eu tô lavando as louças aqui, ó. Essa torneira aqui também, aqui da lanchonete, ó. Agora ela parou de pingar. Mas ela já é a segunda vez já. Tá escuro, né? Já é a segunda vez já que eu troco a borrachinha. Quer dizer, eu troquei uma vez, né? E agora vou ter que trocar de novo. E o certo é trocar a torneira, então. Se não tá dando certo a borrachinha, é alguma coisa errada da torneira. Mas, ó, e fica pingandinho. Só que agora não tá fazendo barulho. Graças a Deus. Meu Deus o livre. Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Pois é. Ontem fui lá no mercado, comprei as bebidas, comprei costela pra fazer lanche diferente, sabe? Quero fazer um x-costela bem recheadão hoje. Vou pôr passar daqui a pouquinho. Comprei 3 pedação de costela minga, top. Comprei, que mais? Comprei músculo, comprei... O que mais comprei? Linguiça. Ai, eu tava com vontade de comer linguiça. Tá, essa frente aqui, né? Que tem as mesinhas e tal, né? Pra vocês verem ali. Tá com pó. E vou ver o que eu faço aqui nesses dias. Não sei direito, sabe? Não sei direito. Tá meio bagunçadão aqui, ó. Mas eu acho que assim, fazendo uma boa limpeza até eu já me animo. Deixa eu falar pra vocês. Eu já resolvi, tá? Eu vou mudar mesmo. Vou. E eu indo, né? Eu vou agora dia 30, eu tenho uma entrevista e uma prova de concurso pra fazer. Eu acho que é no dia 30 que faz esse concurso, mas vamos ver. De qualquer forma, eu já vou estar lá. Enfim, e já vou me agilizar, né, pra eu ver casa lá e tal, e fazer umas outras entregas de currículo e não sei o quê. Tá, beleza. Então essa parte aí já tá meio que organizada, decidi mesmo eu ainda não tendo ido, né, como eu falei pra vocês, eu tinha que ir, né, pra sentir, porque eu tava com muita dúvida e tal, não sei o quê. Mas assim, tem uma pessoinha que sempre é muito importante pra mim, pra eu tomar as decisões, né, que é o meu pai. Então, eu conversei bastante com ele, até ia pra lá, como eu falei pra vocês, eu ia pra Curitiba, realmente eu ia, mas eu não queria deixar ninguém desconfortável lá, e a minha nora, né, no caso, a gente nunca se viu, mas tem meio que um quezinho, assim, então é um pouco difícil, e como ela tá morando lá na casa dos meus pais, com meu filho, que eles moram todos juntos, sabe? Meus filhos, menos o Eduardo. O Eduardo alugou um outro quartinho pra ele mora separado. Mas os outros moram todos juntos, né? Então, eu não queria deixar ela desconfortável, né? Bem ou mal, mesmo sendo a casa da minha mãe, mas ela tá lá e tal, daí fica aquele climão, não queria nada assim. Também, né? Porque pra mim é uma criança, sabe? Apesar do que fez e tal, que eu fico muito sentida de na época ela ter falado bastante coisas sobre mim, nomes feios, mesmo palavrão, sendo que nunca me viu nem nada, só com base no que o meu filho falava na hora da raiva, tipo assim, sabe? Aconteceram uns detalhes lá atrás, né? Então, quem acompanha os vídeos aí sabe. Então, machuca, né? Eu amo muito meu neto e tal, e não quero mal dela, lógico que não. Mas, como eu falei, até se eu fosse pra lá, quem sabe até a gente se conhecesse, começasse a conversar ou qualquer coisa assim, mas eu não tenho interesse nisso, assim, apesar de não querer o mal dela, né? Gostaria, sim, de ter maior convivência com meu neto, sim, com meu filho e até com ela. Mas não, como eu falei, eu prefiro não deixar as pessoas desconfortáveis, né? Porque, imagine, só de você saber, se eu estivesse no lugar dela, só de saber, ai meu Deus, né? Tipo, a pessoa tá vindo e tal. Por mais que depois o clima melhore, mas é ruim. E eu não tô indo lá pra isso. Eu tava indo pra lá pra resolver uma ideia que eu tinha, que eu precisava muito de opinião. Enfim, achei que isso pudesse ser só pessoalmente, né? E aí conversando com mais tempo, né? Explanando melhor as coisas e tal, expondo ali algumas dúvidas que eu tenho pra eles irem me ajudando a tirar. Mas eu pensei assim, eu falei, não, melhor não. E, sabe, toda vez que eu vou pra lá acontece alguma coisa que me chateia muito, que me deixa muito triste, né? Eu fui, as duas últimas vezes que eu fui, né? Primeiro foi quando meu netinho tava pra nascer, já logo assim, sabe? Tipo, um pouco antes dele nascer. E que daí foi quando meu filho falou que ela não queria que eu conhecesse a criança e aquilo, nossa, eu chorei muito. Eu falei, e você, o que você acha? E ele falou assim, eu, né, vou respeitar o que ela falou e, né, é o que ela disse. Eu, tudo bem, né, claro, mas nossa, né, eu tava tão feliz, né, e tipo, meu Deus do céu, aquilo assim me deixou
acabada. Eu vim chorando tanto, 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 tanto dentro do carro, sabe? Que eu, nossa, eu nem sei como que eu cheguei aqui. São 600 quilômetros, né? Mesmo. Aliás, dava mais, porque eu tava em Jussara. Então, quer ver? Dava uns 6, 7, 8, quase uns 800 quilômetros, sabe? Mas beleza, dirigi tudo isso, foi, tá. Passou, chorei, 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 chorei. Hoje em dia, assim, eu mando as coisinhas pra ele, né? Tipo, sempre quando eu posso eu ajudo. Quando. Não que ele peça, sabe? E até nem que ele. Não é que ele precise, não é isso. Que ele se vira bem, ele trabalha e tal. Ela não, ela cuida da criancinha, né? E ele mantém, tá. Então, eu achei isso muito bonito. Nossa, mãe, sabe? E. Mas a criança não conheço até hoje, né? Amo ele, conheço, assim, por vídeo. Eu não sei se eles ligam ou não, né? Deu ver por vídeo, vi, acho que ele me viu mesmo, acho que foi, sei lá, umas 2 vezes, né? 2, 3 vezes no máximo, acho que não chegou a dar 3 vezes, que meu pai ainda fez uma ligação meio que escondida ali, né? Pra me mostrar. Que não quer que eles fiquem chateados, né? Tal. Tá, tudo bem, eu respeito isso e, como eu falei, então, né, não fui. A segunda vez que eu fui pra lá e a minha filha, que já tava grávida e eu não sabia, nem ela, é, teve uma discussão lá com o marido dela, né? E eles não são casados legalmente, mas é com o marido dela, né? E vivem junto e tal, e grávida, né? Então, eles tinham brigado, não sei o quê. Ela tinha me emprestado o celular no dia, que o meu tava com problema. E eu tava esperando uma ligação, que na época era do Denis, né? E, e aí, que a gente tinha marcado de encontrar e tal. E ela simplesmente pegou e ficou brava, porque eu entrei no quarto bem na hora que eles estavam discutindo, eu não sabia de nada que estava acontecendo, porque eles discutem baixinho, sabe? Né? A gente não sabe, assim, dela, ai, mamãe, tá, dá licença, não sei o quê. Eu falei, nossa. Falei, não, vou ficar aqui, brincando, sabe? Falei assim, eu vou ficar aqui. Não vou e tal. E ela pegou e na hora, assim, jogou as coisas, tipo, ficou brava, assim, pegou e saiu pra rua. Eu falei, nossa, eu falei, meu Deus, né? E ele foi atrás e tal, e foram, e tudo bem, eu deixei. Falei, nossa, eu fiquei chateada com aquilo, sabe? Mas tá bom, não fui atrás, não mexi nem nada. Quando eu fui procurar o dito do celular, porque já tava passando o tempo, eu peguei e falei, ué, mas cadê o celular? Aliás, não, daí ele voltou. Ele voltou, ficou por ali, não sei o que, tipo uns 2, 3 minutos, passou a mão no celular e eu não tinha visto, e saiu fora. E tá bom, daí eu falei, nossa, eu já vi, né? Falei assim, ué, não, o Leandro pegou o celular, levou. Daí eu disse, falei, nossa, por que ele fez isso? E aí pegou e falou assim, ai, tem um monte de etiqueta, tem roupa assim, sabe? Eu arranco tudo. Daí, eu fui atrás deles. Eu falei, puxa vida, eu tô esperando aqui, né? Eu fiquei de avisar a hora que eu ia e tal. Eu falei, meu Deus, tô pronta, tá passando tempo, e agora? Aí fui atrás, pedi o celular, né? Quando eu vi, achei ela no mercado, branca, sabe? Com raiva e tal. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E nesse mercado ela tinha trabalhado com um monte de inimiguinha, tipo assim, sabe? Eu falei, nossa, Camila. Eu falei, e ela assim, sabe, parece que escondida atrás das coisas. Eu falei, nossa, Camila. Eu falei, o que aconteceu? Daí, meu Deus do céu. Ela pegou e falou assim, pois é, eu não sei onde que tá o Leandro, não sei o que aconteceu. E até então eu entendi isso, né? Dali a pouco ele aparece lá na frente, ela foi lá fora, ele apareceu. E os dois começaram a discutir, não sei o que. Eu falei, Camille, não faça isso. Eu falei, não faça isso, fica feio pra você na frente das gurias. Vão ficar falando o que de você, né? Eu falei, aqui, brigar dentro de mercado. Eu falei, nossa, não faça isso. Porque não sei o que. Não se meta, porque agora você vai lá ver homem, né? E vai dormir com homem e tal. Tipo, falou declarado, sabe? Eu falei, meu Deus. Eu falei, sabe? Nossa, eu não tava falando nada de mal, só fui lá buscar o aparelho, que daí eu vi que ele pegou. Eu falei, nossa, mas por que você pegou o celular dele? Ah, a Camille que mandou. Então ela tinha falado, sabe? Pra ele pegar. E tudo bem, o celular era deles, mas meu Deus, só me avisasse então, que daí eu pegava e só fazia ligação rapidinho, ele levava o celular, pronto, né? Aí, tá bom. Nisso, quando ela falou aquilo pra mim na frente de todo mundo, sim, eu dei um tapa na boca dela. E saí. E ela pegou e me encheu de chute pelas costas e jogou pedrada. Nossa senhora, sai na frente de todo mundo. Uma humilhação assim que não tem. Não tem nada que tire, sabe, do coração meu. E, e eu só olhei pra ela e falei assim: nunca mais fale comigo. Olha, é uma dor, sabe? Eu falo com ela hoje, tal, digo, eu amo ela, né, tal, mas é uma dor assim que não tira, sabe? Não tira mesmo. Não adianta, não tira. E mesmo que ela se arrependeu depois e tal, mas não sai, sabe, de mim. Nem o que ela fez, nem o que os piá fizeram, sabe? Não sai de mim essa dor. E eu fui pra casa, né? Fui pra casa. E quando eu fui pra casa, ela chamou a polícia pra mim. Chamou a polícia pra mim, nisso meu outro piá chegando do serviço, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ela já falou a versão dela. E o outro já falou, porque essa mulher chegou, porque era eu, né, mulher. É porque essa mulher chegou e não sei o que e tal. E começou tudo isso. Nossa, eu juro pra vocês, eu dá vontade assim de
sabe, chorar, eu nem sei. E, e daí, enfim, chamaram a polícia foi lá, falou um monte. Aí o meu genro tentou pular em mim, disse que eu roubei eles dinheiro, sabe? Meu Deus do céu! Sabe? Realmente, no mesmo dia eu tinha pego emprestado da minha filha porque ela tinha no Pix, eu tinha só em dinheiro. E ela, como tava no Pix, né, no caso, ela me emprestou e eu paguei uma continha que tava, nem era muito valor, era quase R$ 100, tipo 90 e poucos reais. Meu Deus, eu vivo pagando a internet deles, meu Deus, eu vivo mandando dinheirinho, eu vivo, sabe? E aí, e o que que custava, meu Deus, se eu tava com o dinheiro, né, eu já dava pra ela, no caso ali, né? Tá bom. E ele falou assim, é porque mexeram na minha conta e foi ela e ela roubou e não sei o que, falou pra polícia. E a minha filha confirmou. Eu acho que ela não quis falar pra ele que ela tinha feito isso pra mim e ela confirmou pra polícia que eu tinha roubado ela, sabe? Sendo que nem senha deles eu sei, nem nada, foi ela que fez pra mim. Meu Deus do céu. Então é uma dor assim que eu não sei, é inexplicável, tá? Então eu falei pra vocês que por que eu não ia pra Curitiba, né? E então depois de tudo isso, fomos lá na delegacia, foi feito um termo circunstanciado, que ela ficou como vítima. E aí, bater na própria mãe, né? Até agora, esses dias eu vi uma reportagem de um filho que quase matou a mãe, saiu dizendo que matou a mãe, de tanto que de certo ele espancou, né? E porque ela foi defender a nora da agressão do filho e tal. Vocês devem estar vendo aí, né? E aí, o que que acontece? E eu peguei e fez tudo isso pra mim, foi lá, e o policial me ameaçando e tentando me bater, sabe? Me ameaçando de me atirar, falou que se eu não tivesse ali eu ia ver, sabe? Tanta coisa assim que que eu me sinto assim, uma pessoa que sempre tanto que eu quis ter filho, meu Deus do céu, sabe? Desde antes, quando eu achava que eu não podia engravidar, então eu pedia tanto pra Deus, até quando veio minha menstruação pra mim, eu era criancinha, claro que eu não pensava em engravidar naquela época, mas eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu falei, nossa, minha mãe falava assim, coisa de mãe, né? Falasse essas bobeirinhas. Falava assim que sempre tem uma família que não pode ter filho, né? E como todas as minhas primas eram mais velhas do que eu, elas já tinham filhos ou estavam engravidando, eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu era que não podia, entendeu? E eu tinha 9 anos, criança. E eu pensava assim, claro que eu não tinha relação naquela época, mas eu trabalhava, fazia minhas coisinhas com 9 anos, eu trabalhava já. E vendia coisinha, fazia o que eu podia. E todo o dinheirinho que eu juntava, além de ajudar minha mãe, comprar uma bolacha pra mim, um pacote de bolacha pra mim, Paraty na época. Eu. Eu. Comprava roupinha. Comprava roupinha. Porque eu pensava assim, meu Deus, né? Eu nunca mais, eu achava tão lindas as roupinhas, eu pensava, nossa, depois eu não vou achar essa roupinha tão linda, né? Pro meu filho, pra minha filha. Tá bom? Aí o que acontece? Enfim, eu queria tanto ser mãe, né? Agradeci tanto a Deus quando desceu pra mim pela primeira vez. Falei, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu chorei. E, e hoje. E eu não tenho dor, sabia? Eu não tenho dor nenhuma. No meu ciclo menstrual, eu não tenho dor nenhuma, nenhuma. Pra mim, eu me sinto até bem, porque parece que desincha tudo assim. Eu não tenho nada de dor, nada, sabe? Eu acho que eu fui muito abençoada, sabe? Porque Deus sabia. E e aí, depois que fez tudo isso, eles colocaram lá na delegacia minha filha junto, falando que eu roubei. Assim, dizendo mesmo, sabe? E, enfim, Denis apareceu lá, foi lá me buscar e tal. Eu acabei indo pra casa dele, depois dando um jeito pra ir embora, né? Pra vir embora. Mas, então foi tanto tumulto, fora dos piadas antes, né? E tudo. Que eu pensei, falei, não volto mais lá não, sabe? E dessa vez eu ia pra lá, daí minha mãe tava falando, né? Que a guria tava falando essas coisas. Dizendo que na época, quando eles eram pequenininhos, minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava ameaçando meus filhos, dizendo que mandava conselho tutelar e não sei o que. Meu Deus do céu, sabe? Eu não acredito. Da onde que tira essas coisas? Porque uma mãe briga, chama atenção, às vezes a gente fala uma coisa ou outra, mas jamais ameaçar meus filhos, enquanto a minha mãe, coitadinha, ia trabalhar. Eu não trabalhava, não fazia nada, então, né? Como se eu estivesse dentro de casa só, espancando meus filhos, ameaçando. E simplesmente, é, né? E quando eles chegavam, eles não podiam contar porque eles eram ameaçados, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, é uma dor assim tão grande, que não tem o que apague, sabe? E outras coisas, sabe? Outras coisas que falaram que eu fazia em delegacia, me processaram.
sabe? Nossa senhora, meu Deus. Eu cheguei a dormir em posto de gasolina com a minha menina, que tinha ficado do meu lado na época. Depois, fiquei com ela uns dias, que ela já estava quase ficando maior de idade, faltava 5 meses, né? E ela queria ficar comigo e colocaram o nome dela no processo, tá? Aí, o que acontece? Simplesmente depois, ela ficou com saudades dos irmãos, pensei, não, não é justo, né? Eu vou lá pra todo mundo fazer as pazes, já tinha passado, tipo, uns 2 meses, não sei nem isso. Eu levei ela, né? Quando eu cheguei lá, eles estavam me esperando com o oficial de justiça. Eu tinha meia hora pra sair de casa, eu tava, né, tomando banho. Eu tinha meia hora pra pegar o que eu quisesse dali, o que era meu, né? E entregar minha filha, porque senão iam me prender, sabe? Meu Deus do céu, eu tomei tanto remédio. Eu saí com aquele carro sem ter pra onde ir. Eu morando em outra cidade longe, né? Eu tava lá em Curitiba na época, sem ter onde ir. Minha família sem saber o que fazer, ou se ficava no meu lado ou não, nem. Estavam tudo contra mim, minhas tias, tudo, né? Achando que eu era uma bandida, achando que um monte de coisa, sabe? Meu irmão, irmão, aquilo ali não é o irmão, aquilo é o demônio, sabe? Dizendo que eu tinha pegado faca, que eu tinha ameaçado todo mundo, que eu tava enfiando meus filhos no carro para trazer para cá, sabe? Meu Deus do céu. Eu, eu não eu não acredito, sabe? Quando eu lembro dessas coisas, eu não acredito. Eu penso, meu Deus do céu, sabe? O que, que foi aquilo? Sabe o que, que é isso? Claro que eu brigava com meus filhos, lógico que eu brigava, chamava atenção. Eu fui pai e mãe, nossa, né? E 3 crianças, tudo praticamente a mesma idade, os 2 piá gêmeos, a minha menina com 1 ano de diferença. É claro que eu tinha que colocar ordem na minha casa. Tanto que até hoje eles não usam uma droga, graças a Deus, e a mim e a eles também, porque eles, pelo menos nisso, eles me ouviram. Né? Na escola sempre tiraram nota máxima, sempre foram limpinhos, nunca faltou nada pra eles, porque eu fiz o que eu tive que fazer pra levar comidinha todo dia, eu não me importava com a minha pele, comigo, com nada, sabe? Então, esses são os motivos que eu não quero mais voltar pra lá, nem nada. Minha menina tá grávida. Se ela quiser me fazer, né, que eu conheça o nenenzinho o Igor, que vai nascer, claro, eu conheço. Lógico, com o maior amor do mundo. E o Yuri também, que é o filho do meu piá, né? Então, sim, coisas, mas é que isso me machucou demais, sabe? E na época eu fiquei completamente sozinha, porque eu não tinha ninguém, sabe? Minha tia até que me acolheu depois de. Acho que ver ali que eu não tava, de certo, pronta pra matar, né? Sabe? Me acolheu ali uns dias na casa dela. Depois eu queria um certo que eu saísse de lá, né? Ligou pro meu ex, que no caso era o Denis na época, pra gente se acertar e tal. E ele falou pra eu voltar e eu fui, né? E tá bom, né? E fui. E me ajudaram, minha tia me ajudou, sabe? Quero muito bem ela, meu Deus do céu. Mas ninguém tem um problema em casa, né? Aí, tá bom, passou. Não podia ir em lugar nenhum, não podia ver meus filhos, não podia nada. E com o tempo eles voltaram a falar comigo, né? E até hoje nunca mais viram a mesma coisa. E eu também não consigo mais ser a mesma coisa, sabe? Com nenhum deles. Eu amo eles, mas sinto muita falta, meu Deus. Só que não quero, não quero mais estar perto, sabe? Então hoje eu vivo pra cá e tal, e agora que fiquei nessa situação, sinto muita falta, me sinto sozinha, não de um homem, sabe? Mas de uma companhia, né? Dos meus filhos que eu queria, sabe? Perto de mim, minha mãe, meu pai, né? E queria conviver com a minha sobrinha, né? Mas tudo isso eu fui privada, né? Hoje ela cresceu ouvindo que eu era a tia má, tipo, sabe? E que eu era do mal, né? Então eu tenho muito sentimento disso, meu Deus, muito mesmo. E, né, porque eu nunca fui. Eu daria minha vida por eles, sabe? Por qualquer um deles, inclusive a minha cunhada, né? Que eu queria tão bem como minha irmã que eu não tive, sabe? E foi falar tanta coisa que eu fiz, assim, que é impressionante, meu Deus, é impressionante, porque não sei, sabe? Não sei. E eu não mereci nada disso, sabe? Nada disso, eu não mereci. Não mereci isso deles, não mereci isso dos estranhos que me fizeram mal, não mereci o que o Denis fez pra mim, sabe? Que sempre fez pra mim. Não mereci porque só me fez mal, só me causou dor, só mentiu, só enganou, sabe? E judiou, bateu, fez tudo que ele quis, né? E sempre envolvido com pessoas nojentas, pessoa baixa, sabe? Com um monte de vagabunda.
e, sabe, credo, sabe, incluindo a filha dele e mãe dele, sabe. Então, tudo o mesmo tipo, sabe. E eu não tô nem aí. E eu peguei sim, construí minha vida sim, sabe, mesmo no meio de tudo isso eu fiz sim o que eu tinha que fazer, não me arrependo de nada, sabe. Nem das vezes que eu fui atrás dele, sabe. Porque as vezes que eu fui atrás, pelo menos eu fui vendo ao longo do tempo. Hoje eu poderia pensar: "Nossa, mas eu não fiz a minha parte". E eu sei que eu fiz a minha parte, entendeu. Então, pra mim tudo isso, assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus, sabe, de hoje eu estar vivendo aqui sozinha e ter entendido agora depois dessa vez que ele veio, né, que eu vi que não existia mais nada mesmo, nada, sabe, na hora até você pensa: "Nossa", porque você tá ficando sozinha, de repente a pessoa vem e preenche aquele espaço, né, de que você tá naquela, eh, se sentindo sozinho, mas, não tinha mais graça, sabe. Depois que você se para, olha, se você não voltar dentro de um mês, e isso se a outra pessoa ficou certinho e você também, aí até quem sabe vocês voltem e vivam bem. Agora, se não voltar dentro de um mês, ou se mesmo dentro desse um mês a pessoa, um dos 2 já ficou com outra pessoa, ou se interessou, ou qualquer coisa assim, já era, já acabou, sabe, porque depois nunca mais vai recuperar. Tipo, tanto a mulher quanto o homem, eu não sei, eu sinceramente, eu não acredito nisso, né, mas de pegar e recuperar assim, e voltar a viver bem e tal, não, e não volta. Não volta porque daí você tem mais cobranças, você tem mais, sabe, dor e cada vez mais e mais e mais. E isso foi tudo que ele sempre soube fazer muito bem. O resto ele nunca soube fazer bem. Nada, sabe, nem desde cama quanto qualquer coisa, sabe. Sabia cozinhar, cozinhar ele sabia sim, gostosinho até que a comida dele, né, mas como ele falou assim: "Ah, não perco pra mulher nenhuma", de repente até, quem sabe, muitas, né. Mas assim, mediano ali ele sabe. Agora gostosinho até, dá pra passar, vamos dizer assim, mas nada que você sobreviva só de panelada, né. Aí tem homem com muito mais qualidades por aí. E o que mais que acontece? Então, eu não quero voltar pra Curitiba de jeito nenhum, não quero. Eu até quero voltar pra lá sim, pra ir num shopping, pra comprar alguma coisa ou outra que eu preciso, pra fazer alguma coisa, até dizer um oi, sabe, pra minha família, tudo, né. Mas, viver lá, morar ou ir só pra passear, não, nem pensar, não quero. Não gosto, não nada. Mas eu queria sim conversar com meu pai. Embora eu não tenha ido, a gente conversou bastante por telefone e ele me orientou, ele falou: "Não, faça assim, faça assado, tal, mude mesmo e tal. Vá pra lá, pega um serviço, não sei o quê, tá bom", né. Então, como eu falei, tenho essa entrevista pra fazer dia 30. Eu vou pra lá sim. Eu já tô arrumando minhas coisas aqui. Faz horas, na verdade, que eu tô arrumando, eu já tinha até pego um monte de caixa, mesmo quando eles ainda estavam aqui. E eu vou ajeitar minhas coisas sim. Eu já tô com o valor pra eu ir, pra eu voltar, tô com tudo pronto já, tudo. Eu só não vou agora, hoje, por exemplo, agora, exatamente agora, porque eu quero ver se eu lucro esses dias pra eu dar uma multiplicada nesse dinheiro que eu tô, sabe. Quero alugar alguma coisinha melhor e quero poder ter pelo menos uns 2 meses adiantados. Então, e sem vender nada do que eu tenho. Então ontem eu já vendi bastante, eu comprei carne, comprei um monte de coisa arada pra fazer uns lanches diferentes, o X-costela que eu falei pra vocês, entre outros aí. Vou fazer as pizzas, eu vou fazer pizza congelada, não contei nada pra ninguém ainda, segredinho. Eu vou fazer as pizzas, pré-assada congelada, vou deixar tudo certinho, porque um erro meu aqui foi demorar muito pra fazer e entregar pro cliente, sabe. Então as pessoas gostam muito da minha massa, da minha pizza, tudo. Sempre gostaram bastante. Só que, qual que é o meu erro? A demora, entendeu? Então, é aí que tá. Mas eles gostam. E se eu divulgar aqui, eles já compram de novo. Então, o que que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou fazer as pizzas pré-assadas, se alguém pedir, eu só terminar de assar, já tá recheada, já tá prontinha, fica gostoso. E se alguém quiser ela pré-congelada mesmo, né, pré-assada, eu digo, né, congeladinha, eu vou resfriada, né, tipo. Aí Aí eu vendo também, já tenho a pronta entrega a qualquer hora do dia. Além dos lanches, além do pastel, além de outras coisas, né, todas. Salgadinho, sabe, vendo muito bem as porçãozinhas, né, é R$ 10, R$ 10, R$ 1 cada um, mas vende, entendeu. Então você vai somando um e outro, aí o mínimo que tira por dia é trezentão, quinhentão, entendeu, tira mesmo, tira, é bom. Isso que eu não fico fazendo todas as coisas todos os dias, entendeu, e que eu não tô abrindo a porta ali na frente, senão vendia coxinha grande, salgado grande, sabolo, entre outras coisas, né. Então eu não quero voltar para Curitiba, não quero mesmo, né. Eu vou terminar de organizar minhas coisas aqui, pra eu pegar e dia 29 ou dia 30, eu nem vi que dia que vai cair, mas, já ir pra lá, já fazer as entrevistas que tem que fazer, tudo certinho, e aí sim, já ver casa, já ver tudo, né. E e tô muito feliz por causa dessa decisão, porque no fundo eu pensava: "Poxa, né, mas, sabe,
dar lado pra virar comentário, né, de inimigos daqui, né, tipo, concorrênciazinha fraca, ficarem falando assim: "Ah, bem feito", tipo, foram embora, fizeram macumba pra mim, fizeram um monte de coisa, né, velaiada, eu vi tudo, né. Mas, tipo assim, fazer eles pensarem que aquilo funcionou, sendo que tudo bem, eu posso ficar, mas eu mudei de ideia. Eu não acho que isso é por causa da macumba deles, eu acho que isso é porque deu já o tempo de eu ficar aqui, entende? Então eu não tenho medo de nada dessas coisas, entendam uma coisa, eu De tenho tanto verdade. nojo de assistir vídeo que a pessoa fica puxando o nariz, sabe aquela coisa? Então Nossa eu senhora. fui limpar o meu nariz porque eu chorei, né, e eu não quero ficar aqui, tipo, ranhenta no vídeo. Ai, que nojo que eu tenho, não consigo, Deus me livre. Quer ver eu assistir esses vídeos na hora do almoço, na hora nossa senhora, me acaba. Eu não acho educado, né, a gente fica fazendo essas coisas na frente dos outros. Mas enfim, vai no banheiro a sua, né, bem melhor. Então, eu ia falar pra Aí vocês, eu vou pra essa cidade, que eu ainda não vou contar qual é, mas tô muito feliz por ser essa cidade. Vou ver, né, certinho lá, ou então na região, ainda não sei bem certo, mas eu já estudei um monte sobre essa cidade já. E eu acho que vai dar muito certo, né? E como eu falei, sim, sim, eu tava falando pra vocês, entendam uma coisa, né? Sobre a questão de macumba, simpatia, essas coisas. Ó, tanto quem faz a macumba, né, quanto quem é a vítima, vamos dizer, dela, né, de certa forma. Vamos pensar uma coisa, tanto na Bíblia, quanto em qualquer livro, quanto os próprios espiritualistas e macumbeiros, ditos como macumbeiros, eles falam, não adianta você fazer mal para quem não merece, porque essa pessoa inocente, ou para um inocente, né, por quê? Porque essa pessoa está protegida, quando você faz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, você tem que cuidar muito, porque se você estiver falando de alguém inocente, é a mesma coisa que apontar um dedo, e tem três aqui, ou até quatro, né, dependendo quando a pessoa, como a pessoa faz, mas pelo menos no mínimo três aqui apontados pra você, entenderam? Ó, eu apontei aqui, ó, tem um apontado pra pessoa, mas tem três apontados pra mim. Então isso é um pecado muito grande, e que vai voltar pra pessoa que o fez. Agora tem outra coisa, e como saber se a pessoa merece ou não? Se a pessoa fez alguma coisa errada, não cabe a você julgar. Mas quando ela faz coisa errada, ela dá legalidade para o inimigo, tá bom? Então vamos pensar. A pessoa é inocente, tá. Mas se ela deu legalidade de qualquer coisa que ela fez em qualquer meio da vida dela ou tal, ou tempo, se ela deu legalidade, é como uma casa que estava fechada e protegidinha, tá? Imagine, a pessoa tá ali dentro da casa, tá fechada, tá protegida, né? E de repente ela deu legalidade, ela abriu a porta ou ela abriu a janela e coisas ruins entram, como um pó de areia soprado, como um vento, sabe? Então ele vai entrar, o pó. E aquilo é a legalidade. Quando essa legalidade é dada, aí a pessoa não é mais inocente. E aí o mal cai sobre a vida daquela pessoa. Tá, mas é impossível a gente fazer as coisas sem errar, né? É tipo, você não acerta sempre todo o tempo, mas Deus entende o teu coração se você fez por maldade ou não. E aí é onde ele perdoa, entenderam? Então, se você abriu brecha, sim, aquilo cai pra você. Se você não deu brecha, não vai cair, não vai funcionar, vai voltar 3 vezes mais pra pessoa. Então eu não acredito que basta você não acreditar. Eu não acredito. Eu não acredito. Ok, se você acredita ou não acredita, não tem problema. Isso não é a diferença, entendeu? Mas se você praticar alguma coisa que dê legalidade do mal entrar, ele vai trazer outros, entende? Até na Bíblia diz assim, né? Como é que é? 7 vezes 70, uma coisa assim. E é bem isso mesmo. E quando o mal entra, ele não quer sair, ele não quer ir embora. Então a dificuldade de você tirar aquilo da tua vida, sabe? Além de que as consequências que geram isso, porque daquilo vai fazer você mentir ainda mais para poder se defender ou se proteger, ou sei lá, ou fazer outras coisas, ou se vingar e tal. Então, assim, um mal entra e vai caraminholando na tua cabeça ali pra cada vez mais, sabe, você ser induzido a pecar mais e mais e mais. E aí é onde ele entra e traz mais vários demônios junto com ele, entendeu? E a casa, o que eu me refiro a casa, seria o teu corpo, a tua casa, entendeu? E ali você não vai ter um bom convívio, você vai estar num lugar complicado, sujo, né, que só se arrependendo muito, fazendo muito esforço. Pense que nem é engordar. Para engordar, engorda fácil. Para emagrecer, não emagrece fácil, entendeu? Então é mais ou menos isso. E quando eles vão embora, vamos supor que você fez tanto esforço, se arrependeu, fez jejum, pediu para Deus, um monte de coisa. E ok, aí vamos supor que eles vão embora, eles não querem ir, eles ficam ali. E eles ficam na tua porta, a porta do teu corpo, vamos pensar, né? Esperando qualquer momento para ele entrar. Quando ele volta muito mais forte. E daí ele já pegou a ideia, ele não sai mais, porque daí para você tirar ele é muito mais difícil. Como uma bactéria que cresce é, e fica mais forte, entendeu? Então, aquilo que eu falo, não dê legalidade pro mal entrar na tua vida. Tem um livro que diz assim, acho que é o
Poder da Autorresponsabilidade, se eu não me engano. É, o autor é Paulo alguma coisa, eu não lembro. Vou colocar aqui escrito, né? E ele diz assim que a responsabilidade de tudo, absolutamente tudo que acontece de bom ou de ruim na tua vida é tua. Então, a partir do momento que você entende a autorresponsabilidade, né, você consegue evoluir, sabe? Mental, profissional, espiritual, físico, de todas as formas. Né? Então, e você vê a questão como ruim ou boa, né? Até ele menciona várias histórias, eu amo, sabe? Aquelas histórias que ele coloca no meio. Olha que é difícil eu gostar disso, porque tem livro que, ai, hoje as pessoas estão com uma mania, sabe? Ai, meu Deus do céu. Eu juro pra vocês, eu até pensei em fazer marketing, alguma coisa assim, sabe? Pra, né, na faculdade aqui, como me ajudar nas coisas e tal. Mas não tem condição, porque se o marketing que ensinam for esses que a gente vê aí como agora propagandinha do YouTube ou coisa assim que vários jovens estão fazendo, essas vozes, esse jeito de falar, ai meu Deus, ui, eu não quero aprender isso, porque eu sei que eu vou me estragar, sabe? Então eu prefiro continuar como eu tô. E é ridículo essas propagandas, eu acho que tá tão pobre esse meio, sabe? Propaganda, porque eu me sinto assim, de verdade, é, sei lá, uma retardada, sabe? Então não é normal isso aí, não. E então tá bom, né? Final das contas, né? Ele coloca ali a história, por exemplo, de Nelson Mandela, que aí ele foi injustiçado, foi preso e tal, né? E na cadeia, em vez de ele pensar assim, nossa, agora minha vida acabou, não, ele estudou tudo que ele pôde e ele dizia, eu vou ser presidente um dia, né? E todo mundo tirava sarro e tal, né? Então tá bom, então se manter o foco, independente do que acham de você, do que pensam, do que é, do que não é, sabe? Do que te desanimam, do que, sabe? Das armadilhas do caminho, você mantém o que você quer, você mantém o teu plano e você corre atrás, porque Deus existe. Ok, Deus, seja da forma que for, com o nome que tiver, tá? Eu também acredito em alguém que criou tudo isso, né? Não sei se foi um ou quem começou e tal. Isso não cabe a nós, porque a gente não vai ter como descobrir mesmo. Então, não é que a gente não seja merecedor de saber, como eu falo, tá? Mas é que simplesmente é impossível da gente conseguir saber, a gente não consegue, né? Então, a gente é muito minúsculo no universo para conseguir ter essa informação. Sei lá, não sei, né, quais são os critérios, mas enfim. Até hoje ninguém descobriu, então a gente não sabe. Mas eu acredito sim num criador, que para mim é uma energia, tá? Como é, como se for, como desenvolveu, sei lá, não sei, como eu já falei. Mas eu fico pensando, então, se você não perde teu foco, se você vai atrás, então tá, ok, Deus ajuda, ajuda. Mas o quê? Deus ajuda quem cedo madruga. É aquele que corre atrás. Tem tantos ditados que eu gosto, né? Como é que fala? Tem um que quem acorda cedo. Ai, meu Deus. Tem um tão bonito que é assim, quem acorda cedo não pede comida. Ai, não sei, não sei. É um negócio assim. Então tem tanta coisa legal, né? Então corre atrás, aprende e tal. E ele dizia assim que ia ser presidente, e ele estudou, fez vários cursos, e ele saiu de lá e ele foi presidente, né? Calou a boca de todo mundo. Então é isso, eu quero por aí, né, fazer as minhas coisinhas certas, ajudar essas pessoas, né, da maneira que eu posso, meus filhos principalmente, mas, e guardar isso pra mim, porque eu não quero que eles fiquem tristes, né, mas prefiro aguentar a dor sozinha, mas eu digo assim, eu vou pra essa outra cidade, sim. Eu não quero saber o que o povo fale, deixe de falar, não é isso. Tem muitas pessoas aqui que eu quero bem, a maioria eu quero muito bem, meus clientes, nossa, mãe, quero bem todos, de verdade. Muita gente querida aqui, de verdade. E foi a cidade assim, que melhor me acolheu entre todas as que eu vivi, todas, sabe? Então, gostei muito mesmo, assim. Batata podre tem em tudo que é lugar, né? Mas o pessoal que já sabe quem são as batata podre também, por isso eles nem se misturam também. Essas pessoas claramente, assim, eu vejo claramente ignoradas, sabe? E, ok, então eu vou fazer minha vidinha, vou fazer minhas coisinhas nessa outra cidade, tá? Já tá decidido então, como eu falei, dia 29 ou dia 30, eu só preciso ver que dia que vai cair. Eu tô indo pra lá e aí vou alugar casa e conforme forem os resultados, bom, eu vou ter que voltar pra cá, né? Daí pra pegar algumas coisas, encher o carro e aí me mandar pra lá de novo. E assim, e daí já levo minha cachorrinha e provavelmente eu fique pra lá. Aí eu fico pra lá. Se eu vendi a moto até esse tempo, eu já levo toda a minha mudança. Se eu não vendi, eu vou deixar as coisinhas fechadas aqui, vou levar o que tem de mais valor, e aí sim eu vou pra lá e vou ficar lá, vou trabalhar um mês, recebi, ou vou fazendo as coisas que eu puder, recebi e já mando levar, entendeu? Então é isso, é por aí, vou fazer essas coisas,
É correria, gostoso, sim, porque eu tô animada, mas dá trabalho, né? Não é uma coisa fácil. Então, mas eu sempre falo, se fosse fácil, qualquer um faria. E eu sou uma pessoa muito polida para isso, sabe? Eu sou uma pessoa muito forte. Eu sempre ouvi na minha vida, até ouvi um comentário, agradeço, porque disse assim: "Ah, tem muita garra". Sim, isso eu tenho. E eu agradeço muito a Deus todos os meus problemas que eu tive, porque Deus não dá mais do que a gente pode carregar, né? E então eu agradeço porque hoje eu sou uma pessoa que eu consigo fazer tudo isso sozinha, entenderam? E ir num lugar do nada, com dinheiro, sem dinheiro, assim, sabe? Mas ir dando os meus pulos, entendeu? Não é você ir sem dinheiro, mas você sabe dar os pulos que você precisa, você entendeu? Para arranjar as condições certas para você poder ir, né? Então, e não se trata só de dinheiro, sabe? Então, o que acontece? Ir para um outro lugar, começar uma vida, sabe? Começar tudo novo, ir atrás do que eu preciso, sozinha, com Deus, né? Claro. A gente nunca tá sozinha, mas assim, vocês entenderam? Eu tenho uma proteção tão grande, uma força tão grande dentro de mim que nem eu sei explicar. Então, para mim, isso assim é fichinha, sabe? Então eu vou fazer as coisas como, né, eu tiver que fazer. E eu tô muito feliz por causa disso. E vamos lá, acompanha aí pra vocês irem vendo. Eu vejo tantos canais de pessoas que saíram rodar o mundo sozinhas, que às vezes estão passando fome, fazendo as coisas e continuando, sabe, lutando pelos seus ideais, pelos seus sonhos, pelas suas é, pelas suas vontades, né, nessa vida tão curta. E eu apoio isso sim, eu apoio. Ah, mas é loucura a pessoa sair, imagina e tal, não sei o quê. Bom, não tá te prejudicando? Deixa a pessoa. Eu tava vendo, tava implicando se o cara tomava banho ou não, um desses vídeos que eu assisti. Ele não vai dormir com a pessoa, sabe? Então, tipo, deixa o cara, ué. Ele tá mostrando a realidade dele, ele não tá falando quantas vezes ele não tá dando curso de higiene, por mais que, sabe, problema dele, né? Quantas porquices as pessoas fazem, às vezes escondidinho ali, sabe? Então, credo, né? Agora, então, como eu falei, cada um, ninguém é perfeito. Aliás, não. Todos somos perfeitos, porque desde o momento que você diz que Deus é perfeito, então Deus não cria nada errado, nada estragado, nada mal feito, entenderam? Então, Deus é perfeito, ok, lindo, então nós somos perfeitos, certo? Acontece que, às vezes, a gente escolhe errar, ou melhor, escolhe errado algumas coisas, né? Então, às vezes, a gente erra no meio do caminho e tal. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento que Deus prepara para você. Ou seja, isso é chamado de propósito, né? Qual é o teu propósito? A gente não sabe. E às vezes a gente vai morrer e não vai entender. E daí, se entender ou não entender, o que importa não é o resultado, o que importa é o meio do caminho, né? Às vezes você nem sabe o que você aprendeu. E você pensa, não, isso só veio para me prejudicar, sabe? Mas às vezes, anos depois, você vai ver o quanto você se fortaleceu numa situação, o quanto você consegue fazer as coisas, às vezes, sem depender de um e de outro, sabe? E era isso que Deus queria que você aprendesse, simples. Entendeu? Ah, mas é aquela vez, por que Deus me fazia sofrer? Porque muitas vezes a gente não consegue entender o real significado, ou melhor, as consequências que teriam se a gente não aprendesse, né? Então, às vezes é importante a gente sofrer para a gente não dar lado para aquilo de volta, para realmente a gente se desenvolver e a gente melhorar. E é assim que eu acredito que seja o nosso propósito, que a gente se torne pessoas melhores, né? É, a cada dia, né? Então é isso, e a gente tem que apurar, porque a vida não é muito longa assim, não, né? É o suficiente. E, e é isso. Então, as pessoas, eu apoio sim as pessoas fazerem as coisas que façam valer a vida, né? Se ela tá conseguindo se manter, ou mesmo que não tiver, mas ela tá dando os pulos dela, entendeu? Não tá atrapalhando ninguém, não tá roubando, não tá matando, não tá tirando de outras pessoas, entendeu? Que não tem, ou que não façam aquilo porque querem, né? Que não doem porque, sabe, que não querem, vamos dizer, né? Então, é um problema dela, né? Eu tô seguindo minha vida, eu aprendi, né? Eu nunca tinha ficado sozinha na minha vida, eu aprendi a ficar sozinha, né? Aprendi a ter ânimo mesmo quando, sabe, eu não tenho ninguém para eu poder mostrar, né? Ou fazer um bolo para mim, né? Quando eu queria fazer um bolo para outra pessoa, porque daí ele ia ver o quanto prendada eu era, ou sei lá o que, entendeu? Hoje não, hoje eu faço isso por amor, né? E amor a mim, entenderam? Sei que tem meus bichinhos que dependem de mim, que me amam verdadeiramente, então hoje eu prefiro estar cercada de bichinhos inocentinhos que me amam, né? E eu faço as coisas por eles, do que muitas vezes por pessoas que, embora eu ame e saiba que me amam também, mas que um na vida do outro vai causar atrito, né? Então, como eu falei, eu prefiro viver a vida melhor. Eu até vi um outro livro dizendo assim que na velhice
a gente erra muito ficando perto de filho, né? Então, eu acho que foi uma coisa boa, sabe, que aconteceu. Meus filhos, eles, os três, são responsáveis, né? Muito trabalhadores, têm ideias e pensamentos bons. Então, nesse ponto, eu acertei. Eu fui uma boa mãe. Se eles não me consideram, não tem problema. Mas eu fiz o meu trabalho, porque eu sei que se eles estão bem, até mesmo o fato deles terem esse poder de fala e de argumento e de coisas, essa inteligência, sabe? Foi porque eu tava lá todos os dias, sabe? E claro, também da eficiência deles, lógico, né? Eficácia, eficiência deles, com certeza, né? Vontade deles e tudo, sabe? Mas graças a Deus, eu quero que eles estejam bem. Pra mim, é isso que importa, né? Se eu me machuquei, não importa. O importante é que eu sei que eles estão bem. Então, eu seguro a dor aqui no meu peito e sei que eles estão bem. E o que eu puder fazer para ajudar eles, eu vou fazer e tudo certo, né? Mas quero agora ajeitar aqui tudo certinho. Vou tentar dar uma multiplicada nesse dinheiro que eu investi aqui. Investi cerca de uns R$ 600, mais ou menos, 600, quase 700, 600, né? Então eu quero ver se eu tiro pelo menos 1.800, né, no caso, tirando mais 600, então pelo menos mais uns 1.200 que equivale ao segundo mês de aluguel. É isso que eu quero até o dia 29. E já vou me agilizando aqui para deixar tudo certinho, para daí eu ir para lá e fazer toda essa correria que eu falei para vocês. Vou para lá, já volto com uma decisão certa, decisão que eu digo assim no sentido de casa e trabalho e tudo isso, né? E aí eu volto pra cá e só organizo o que eu precisar organizar, pego meus bichinhos e tchau. Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem, por sempre estarem aí, sabe? Realmente, quando falavam, oi família, eu pensava, meu pai. Mas pra mim, realmente, assim, é um incentivo gostoso, sabe? Saber que vocês estão aí, que às vezes a gente passa por coisas parecidas e que um dá força pro outro, tá bom? Me alivia fazer os vídeos, é gostoso ter com quem conversar, entendeu? Não só fisicamente, que às vezes é um pouco complicado, mas dessa forma, com pessoas que pensam a favor ou contra uma opinião ou uma ideia, mas que a gente possa fazer isso fluir de uma maneira positiva para os dois lados, né? Tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus proteja vocês. Muito obrigada por estarem aqui, estarem assistindo. E vamos lá, até o próximo vídeo. Tchau. Eu encontrei meu valor na estrada, na dor e na solidão. Eu caminho sozinho porque sei meu valor. Não preciso de ninguém nem de seu falso amor. Cada passo que dou me leva mais longe, e a solidão é apenas o que eu vejo no horizonte. Eu caminho sozinho com a força do meu ser. O que me move é o que eu aprendi a entender. Porque quem sabe o que vale nunca vai voltar pra se curvar diante de quem só sabe enganar.